Estamos gravando, então, a nossa sexta aula. Sejam bem-vindos a esse momento, mais uma vez. E na aula passada, nós fizemos uma breve introdução do livro de Êxodo. E agora nós estamos, então, entrando um pouco mais. E hoje eu quero propor para vocês fazer um panorama do livro de Gênesis. Mas para nós fazermos esse panorama, eu gostaria, então, de fazer algumas provocações. Uma delas é uma palavra que eu deixei na aula anterior, pingando, né, boiando essa palavra na mente, é a palavra redenção. Lembra que eu disse para vocês assim, olha, presta atenção nessa palavra, vamos destacar ela. Eu deixei até esse momento, não coloquei nas perguntas, para que a gente pudesse tratar sobre a redenção. Afinal de contas, então, o que é redenção? A palavra que define, dentro desse contexto de Êxodo, o que o Senhor Deus está fazendo com esse povo, tem a ver com essa palavra redenção. A redenção significa ser libertado, tirado, e também libertado do quê? Do que eles estavam presos? Da escravidão. E outra coisa também tem a ver com a opressão. Então, além deles serem escravos, tirar eles da escravidão, essa libertação, tirava também eles da opressão. A opressão é aquilo que vai oprimindo, né? Vai tirando o nosso ar, o nosso oxigênio. E essa palavra redenção, ela muitas vezes tem um preço, ou precisa de uma intervenção divina. Então, se a gente olhar diretamente para aquele quadro, para aquele cenário, para aquele contexto de Êxodo, o povo oprimido por mais de 400 anos, quando José é vendido, ele passa 14 anos naquela situação de escravo, prisioneiro, e depois interpreta o sonho e chega no poder como um governante. Depois que eles tinham as melhores terras, tinham os melhores alimentos, o governador tinha esse privilégio com a família dele ali. De repente, passou o tempo, passaram-se os anos, passaram-se os séculos, eles se tornaram escravos oprimidos, escravos do Egito, e junto eles perderam algo, que é o que eu quero mais tratar nesse momento. Eles perderam a identidade de filhos de Deus, de abençoados de Deus, de povo escolhido e predestinado por Deus, através de Abraão, Isaac, Jacó, José. Então, como é que eles perderam essa identidade? O que aconteceu com eles, afinal de contas? E que identidades eles tinham, então? Eles passaram a ter uma outra identidade. Isso acontece comigo e com você. Conforme o nosso contexto, as nossas ações, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente começa a pensar, ver, ler e reverberar também, tudo isso nos define e traz uma identidade para nós. O que a irmã e o irmão vive hoje, o que você vive hoje, faz parte da sua identidade. Se alguém pudesse olhar para você e disser se a sua identidade, ela diria algo que ela está enxergando em você. E se a gente olha para aquele povo, 400 e poucos anos, dentro do Egito, você olhar para aquilo, qual que era a identidade deles, então? A identidade deles era de escravos. Não era mais filho de Deus, eles eram escravos. Então, qual era a identidade desse povo que foi escolhido e predestinado por Deus? Todas as outras nações, inclusive o faraó, olhava para eles e enxergava eles como escravos. Essa era a identidade deles. Olha que terrível isso. A identidade deles é a escravidão. E o que significa essa identidade, então? Por séculos, eles eram vistos como pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, sem voz, sem a fala, sem o direito de fala, sem forças de dependência, nem escolher o que eles iam comer, eles não tinham escolha. Tinham que comer o que o faraó deixava eles comer, legumes. Eles também tinham uma outra situação sendo escravo.
eles não tinham esperança, viviam, morriam, e o serviço deles eram esses: pegar palhas, fazer um barro, um lodo e fazer tijolos, construir para o faraó. E no final do dia ir para casa, comer do pior trigo, da pior farinha do trigo para fazer um pão, um pedacinho de pão para eles. Esqueceram da adoração, esqueceram da celebração, esqueceram do que Deus tinha feito por eles, a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Esqueceram de tudo isso. E passaram a ter essa identidade, passaram a não ter mais expectativas. Então, se a gente olhasse para um povo que é escravo, o que tem por trás, quando a gente destampa, né, tira frente, o que tem por trás de quem é escravo? É uma vítima, é o coitadismo. Eu sou vítima, eu sou um coitado, eu sou submisso. Submisso não a Deus, submisso ao governo do faraó. Então, Deus se revela aqui como redentor. Ele se revela aqui, nesse ponto, como redentor. Aquele que liberta com mão forte, estabelece uma aliança para habitar com o seu povo, viver com ele. É o Deus que liberta e habita. Habitar. Quando a gente constrói uma casa aqui no Brasil, por exemplo, creio que em outros países também assim, você precisa, depois de construída, pegar os papéis, ir na prefeitura e dizer, ó, concluí. E aí eles vão te dar uma certificação de habite-se. Pode-se habitar, pode viver, pode morar. Habitar não é só ter um endereço residencial. Não é só reside e mora. Ele reside, mora e habita. É ali que é o lugar dele. E Deus não podia habitar na terra no meio dessa escravidão, no meio desse poder do faraó. Então ele tinha que começar uma nova vida com esse povo, uma nova identidade, um novo lugar para ele aparecer para esse povo. Como é que ele ia habitar com esse povo, sendo que esse povo era escravo? Como é que ele ia habitar com um povo escravo? Então essa é a primeira pergunta para nós, para nossa reflexão. O que você está vivendo hoje? Você está numa escravidão? Escravidão do pecado? Você é escravo do pecado? Você não consegue se libertar do pecado, sair do pecado? Deus é o seu redentor. Ele quer habitar em você, mas você não pode ser escravo do pecado. Você não pode ser submisso ao pecado. Você precisa sair do pecado, passar pelo deserto e depois você ser limpo, purificado como aquele tabernáculo. E aí você, passando por isso, Deus deposita em você a presença dele. Nos nossos tempos, o Espírito Santo. Ali logo no primeiro capítulo, então fazendo esse panorama, né? No primeiro capítulo, do 1 ao 4, falando assim, a necessidade de um libertador. Esse povo nem sabia, eles nem sabiam que precisava de um libertador. Eles ficaram tão acostumados com a escravidão e com a opressão, que os filhos nasciam, cresciam, envelheciam e morriam dentro desse sistema de opressão. Eles nem sabiam que eles eram um povo escolhido e predestinado por Deus para anunciar esse Deus, que nem nome eles sabiam desse Deus. Chamava ele de deuses, de um Deus, Adonai, Elohim, deuses, Adonai, o Senhor, um Senhor com S maiúsculo. Então, essa opressão de Israel dentro do Egito, e aí, dentro desse ambiente, tem essas duas figuras importantes, essas mulheres, essas hebreias, a Sifrá e a Puá. O poder estava na mão delas, dada por Deus. Duas mulheres que faziam os partos das crianças. E o rei, ou o faraó, como dizem melhor, o faraó deu poder para essas mulheres hebreias, dizendo para elas: a vida está na mão de vocês.
A vida está na mão de vocês. Só que eu quero que vocês matem todos os meninos que nascerem. Deixe as meninas. Mas ele não queria que multiplicasse, porque o povo hebreu tinha um vigor, vinha no seu DNA uma natureza forte. Vinha neles a prosperidade, a fertilidade. E o Senhor permite que o rei diga isso, impõe isso como lei, matar todas as crianças. Mas essas parteiras tinham o temor de Deus. E elas olhavam para aquelas crianças e deixavam algumas crianças viver. Quando elas viram Moisés, por exemplo, elas se encantaram com a beleza dele. Mas não a beleza física. Elas enxergaram algo diferente nessa criança. Então, eu quero destacar aqui a importância do papel da mulher em todo o tempo. O poder do mal que estava governando ali no Egito foi dado na mão de duas mulheres que não tinham nem voz. Não era ninguém. Não era nada. Mas estava na mão delas a vida entre matar ou deixar viver. Deixou viver, entregou na mão de uma outra mulher. Joquebede. A Joquebede fica com essa criança um tempo, já não tendo mais como esconder essa criança, porque o exército de Faraó passava nas casas, porque essas parteiras deixavam muitas crianças ficarem vivas. Então passavam e recolhiam essas crianças, e eles matavam essas crianças e jogavam no Nilo. E Moisés estava, uma criancinha, um bebezinho, sujeito a acontecer isso. O que essa mulher faz? Ela coloca essa criança no rio. Ela intervém, mais uma vez, inspirada por Deus, a mudar o fluxo das coisas. Duas mulheres parteiras, entrega na mão de uma mulher. Essa mulher coloca no rio, e uma outra mulher, criança, uma menininha, chamada Miriam, a irmã de Moisés, acompanha o rio levando, enrosca. Outras mulheres estão se lavando, se banhando, e estava lá junto a princesa, outra mulher. E ela, vendo a criança ali, ela enxergou também aquela beleza que excedia o aspecto físico. E ela pegou para si, ela adotou para si essa criança. Era para ela ter entregue na mão dos soldados, e os soldados iam dar fim. Mas tudo isso fazia parte da soberania de Deus, conduzindo, de um lado, os homens, os pais, os idosos, todos presos dentro de um sistema, de uma tradição, de um sistema opressivo, dentro de um sistema de escravidão. Eu quero que vocês façam o comparativo com o pecado, com o mundo, com as coisas do mundo, com as concupiscências que o mundo nos oferece e como isso atinge a nossa vida. Essa menina percebeu que chegou na mão da princesa e ela acompanhou a conversa. E a princesa diz: quem que vai dar mamar, vai amamentar essa criança? Essa menina aparece, uma menininha, uma criança, fala: eu sei quem pode cuidar dela. Eu sei, tem uma senhora lá entre nós que pode ser a mulher que vai dar o alimento para essa criança. Então mande buscá-la. E é a própria mãe de Moisés que vai cuidar dele, que vai dar o mamar, o sustento, que vai pegar ele no colo, que vai dar o cheiro para ele, que vai colocar nele as primeiras características de um hebreu verdadeiro. E não nascer com as características de um faraó, ou de um príncipe de faraó. E Moisés recebe esse primeiro cuidado, esses primeiros tempos de vida. Percebe a intervenção das mulheres até aí? Esse Moisés cresce dentro de um ambiente onde ele é preparado para lutar, combater com espadas, com lutas. Ele aprende
todas as ciências possíveis da época, ele estava sendo preparado juntinho com o faraó. Só que ele não tinha identidade. Ele nem era um egípcio e nem era também um hebreu. Ele não tinha identidade. E percebam aqui que o fato dele não ter identidade, isso fazia com que ele não fosse um escravo igual o povo dele. Nem essa identidade ele carregava. Ele era um homem sem identidade nenhuma. Nem egípcio, nem hebreu, nem escravo. Neutro. Só que Deus estava preparando ele com recursos, com ciência, com capacidade de entendimento, com capacidade de visualizar as coisas, com acesso a lugares dentro daquele reino. E o principal, ele aprendeu como é que era a cabeça, como que funcionava a cabeça de um faraó, do velho. E ele cresceu com outro que se tornou faraó. Ele conhecia todos os defeitos e todas as qualidades daquele um que se tornara faraó, no tempo que ele foi tirar o povo. Mas no coração dele entrou uma coisa que não era boa. O grande Moisés. Olha que situação. Para mostrar o quanto ele também era um humano, um ser humano. Entrou nele a força do braço. Ele achou que ele conseguiria resolver as coisas com as próprias mãos, a ponto de matar um homem com as próprias mãos. Resolvi o problema. Eu sei resolver os problemas. Nos primeiros anos os 40 anos de vida de Moisés, ele tem isso. Não, eu resolvo com os meus próprios braços, com as minhas mãos, com a minha capacidade intelectual. Deus estava apenas preparando ele, e ele precisava ver que os braços dele, as mãos dele, o levaria para uma coisa pior do que os irmãos dele, hebreus. Então ele precisou ir para o deserto sozinho. E lá no deserto ele é preparado e conhecido, lá no livro de Números, nós vamos passar por esse livro, capítulo 12, ele é visto e reconhecido e ele começa a ter uma identidade. Então, os próximos 40 anos dele, ele é conhecido e reconhecido como o homem mais humilde da terra. Olha a identidade dele agora. Ele não é conhecido como hebreu, ele não é conhecido como egípcio, ele não é conhecido como príncipe, ele não é conhecido como o faraó, ou um futuro faraó. Ele não é conhecido como amigo do faraó, ele é conhecido como um homem humilde, o mais humilde que a gente já conheceu na terra ali em volta de Midian, onde ele conheceu o seu sogro, Jetro. E é também onde ele conheceu Deus. Deus se revelando para ele naquela sarça que pegava fogo, ardendo em fogo, não queimava o mato, não queimava as folhas. E ele pergunta: quem é você? Quem eu digo que tu és? E Deus se revela e diz: eu sou. YHWH. Yahvé. Eu sou. Isso mexeu com ele. Tampou os olhos, aquela situação, aquele ambiente. Depois que ele entendeu que ele era um homem que precisou ser tratado com todo o poder, com todas as pompas, um príncipe verdadeiro, na verdade, ele não passava de um pastor das coisas do sogro. E Deus estava preparando ele para uma missão muito maior. Só que ele precisava ter uma identidade. E a identidade que ele passou a ter era de humildade. Essa é a forja que Deus faz em nós. E aquele povo que estava dentro do Egito tinha uma identidade de escravo. Então, eles precisavam perder essa identidade e adquirir uma nova identidade. Eles precisavam ser forjados também. Só que ser forjado dentro do mundo do pecado era impossível. Dentro do Egito era impossível.
Eles precisavam ser tirados daquele contexto, ser levados para um lugar neutro, o deserto. Deus nos vê, ele enxerga, ele fica olhando para nós, lá do céu, nos nossos sofrimentos. E prepara um libertador. Para nós, hoje, nos nossos dias, a gente olha e encontra esse libertador. Cristo é o maior deles. Moisés foi essa figura, representando o Cristo na terra. Podemos olhar também que, na preparação da redenção, no capítulo 5 a 11, Moisés confronta Faraó. Por que ele confrontou o Faraó? Porque ele conhecia o Faraó. Ele cresceu junto. Ele sabia dos defeitos e das qualidades. Ele sabia onde pegava. Por isso ele confrontou. E aí Deus envia as 10 pragas como sinais e também juízo. Às vezes, se a gente parar para pensar, a libertação não vem de imediato. Não vem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Deus precisa endurecer o coração daqueles que estão no poder para que nós reconhecemos quem é Deus que está acima desses poderosos. Deus está acima. Deus permitiu que essa pessoa chegasse no poder e endureceu o coração dele, tudo para nós reconhecermos e conhecermos o poder de Deus que está acima de tudo e nós glorificarmos a Deus pelo que ele faz, pelo que ele fez e pelo que ele vai fazer por nós ainda. Deus trabalha com propósito em meio a situações de crise. Mesmo quando está em crise, Deus está trabalhando nesses pontos. No Êxodo, capítulo 12 ao 15, a salvação de Israel. A Páscoa é instituída, a passagem. Vocês vão sair do Egito e vão para um outro lugar. Vocês vão para fora do Egito. Vocês vão sair. Essa passagem, esse Pessá, essa Páscoa, precisa acontecer. Mas para acontecer isso, precisa ter uma vítima e precisa de sangue. E precisa de um madeiro. As portas, os umbrais. A passagem precisa simbolizar a porta. Vocês precisam passar pela porta. E enquanto vocês têm a porta, o espírito da morte não entra por essa porta. O espírito da vida entra. O dono da vida entra. O libertador entra por esta porta. Derrama o seu sangue. Cria uma porta para nós de acesso. Então instituiu ali a Páscoa, essa passagem. Eles iam pegar os pertences deles, o básico, se alimentar desse cordeiro assado, proteína, iriam comer uma erva amarga para lembrar do sofrimento deles como escravos. Agora a identidade deles ia mudar, não é mais uma identidade de escravidão, mas eles precisavam comer essa identidade com essa erva amarga para eles sentirem o amargor de ser escravo, de ser reconhecidos e vistos como escravo. E iriam comer pão sem fermento. Pães asmos, sem fermento, para não fermentar no corpo. Para eles poderem caminhar livremente pelo deserto. Com proteína, com carboidrato, mas lembrando do amargor do passado. De quando eles eram escravos, daquilo que aconteceu com eles. Não mais sendo escravos, sendo libertos, mas lembrando do sabor da escravidão ainda. Essa saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho, eles passam pelas águas. Esse passar pelas águas, simbolizando e representando que todos nós precisamos passar pelas águas. A salvação exige fé e obediência. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Está escrito lá, Paulo, nosso querido apóstolo, ele falou para mim. Ele falou para mim, eu li, está escrito aqui, lá em Coríntios,
Ele é o cordeiro. Ele simbolizava aquele cordeiro da Páscoa. Quando Moisés falou, peguem o cordeiro, matem, passem o sangue na porta, nos umbrais, na madeira da porta, e assem ele, e comam, comam. Ele precisa integrar na sua vida, precisa fazer parte da sua vida. Hoje, cristãos, nós comemos o pão da ceia, a ceia do Senhor Jesus, que é a comunhão do corpo dele. Depois que o Senhor serve o pão, os 5.000, a multiplicação dos pães, dos peixes, o discurso dele é: vocês estão procurando o pão que perece. Esse aí do milagre que vocês comeram, eu digo a vocês que se vocês não comerem da minha carne, beberem do meu sangue, ele estava dizendo isso, o povo começou a ir embora. Ele estava explicando da comunhão que estava nele e que está nele. Por isso a importância de entendermos a Páscoa para entendermos a Santa Ceia, a ceia do Senhor Jesus. Em Êxodo capítulo 15 ao 18, a proteção de Israel. Porque eles saem desse lugar, que eles são presos, que eles são escravos, mas eles precisam de uma proteção, porque eles vão caminhar agora soltos. Eles não têm mais um governo, eles não têm mais alguém para cobrar eles não têm mais regras para cumprir, eles também não têm comida, eles não têm teto, eles não têm parede, eles não têm mais onde seguir a rotina deles, que eles estavam acostumados. Porque isso também trazia um certo conforto para eles. Essas rotinas, esse sistema, esse modelo. Então eles saíram, a Páscoa, a passagem, saíram, e eles precisavam dessa cobertura. E nessa proteção de Israel, do povo de Israel, aparece o maná, a comida, aparece água da rocha, aparece a vitória contra um dos reis, o Amaleque, e eles veem pela primeira vez que é possível vencer um outro reino sem saber lutar. Escravos, eles não eram homens de guerra. Eles não eram homens prontos, preparados para lutar. Eles eram escravos. Mas lembra que Moisés foi preparado? Lembra que Moisés foi instruído com espada, instruído com aquilo que precisava dentro do Egito? Então ele soube preparar aqueles homens. Eles venceram Amaleque. Mesmo no deserto, quando a gente deixa aqueles usos e costumes, quando a gente deixa aquela escravidão, os nossos hábitos pecaminosos, quando a gente acha que a gente está num deserto, quando a gente acha não, quando a gente sente que a gente está no deserto, quando a gente sente não, quando a gente realmente está no deserto, você começa a perceber que você tem o alimento necessário, você tem a água necessária e você tem a vitória sobre aquilo que você precisa naquele momento. Então, mesmo no deserto, Deus cuida, Ele protege, Ele te dá uma cobertura. Mesmo que você ache que você está sozinho, mesmo que você ache que você está desprotegida daquelas paredes, ou daquele campo, ou daquele governo, ou daquele sistema. A sua libertação chegou, só que você não sabe lidar com essa libertação. A nossa libertação está em Cristo Jesus, só que a gente não sabe lidar com isso. Ele é o nosso sustento diário. Quem é o maná? Jesus disse, eu sou o maná que desceu do céu. Aquele que vocês comeram, o pai de vocês comeram, aquele perecia toda a virada da noite. Eu sou o pão que não perece. Aquele que come, aquele que participa, aquele que vive comigo, tem vida, vida eterna, vida em abundância. Ele também disse, eu sou a água da vida. Aquela água que saiu da rocha já era Cristo representado, que matou a sede deles. Lembra da mulher samaritana? Ele dizendo, mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, não eu a você. Você não sabe, eu sou a rocha, que da rocha saiu água, quando o povo estava no deserto. Eu sou aquela água que saiu da rocha, de uma pedra. Mulher, você não sabe com quem você está falando.
Às vezes nós não compreendemos quem foi Cristo, Jesus de Nazaré, aqui na terra para nós. A água que estava, a fonte da água, a fonte da vida, o Verbo desceu, lá do céu, desceu. Nós vimos, com os olhos dos apóstolos, a gente vê, com os olhos dos evangelistas, a gente vê, com os olhos de Lucas, o doutor Lucas, o discípulo que aprendeu com Paulo, nós vemos esse Jesus que está na terra naquele momento, a água. E quantas vitórias a gente alcança mesmo estando no deserto. Mas precisava de algo a mais. Não era só o sustento enquanto caminha. Para nós também é assim. Nós saímos de um sistema, nós saímos do pecado, nós saímos de um ambiente que nos fazia mal, que nós éramos submissos ao sistema e não submissos a Deus. Essa palavra submissão é confusa na nossa cabeça, principalmente para as mulheres, porque a Bíblia fala para elas serem submissas aos seus maridos, isso confunde tudo. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, do empoderamento feminino. Entende que isso bagunçou a nossa cabeça, o nosso entendimento sobre submissão? Aqueles homens e mulheres e povos que viviam no Egito, eles eram submissos ao sistema do faraó. E eles não sabiam ser submissos a Deus, confiar em Deus, confiar que Ele ia prover todos os dias o alimento, o maná, que ia prover a água doce que ia sair da rocha, que ia prover a vitória sobre outros reinos que eram preparados para lutar, para combater, para se defender. E eles não eram preparados para nada, a não ser escravos. Sem voz, sem propósito, sem esperança, sem expectativa nenhuma. Tinham que depender daqueles legumes que eram dados para eles, quase que hoje a gente compararia com um porco que come legumes, resto de alimentos. Até isso não pode ser feito, se a gente for olhar. E dentro disso, Deus fala, vou fazer uma aliança com vocês, vou fazer uma aliança. No capítulo 19 ao 24, estabelece essa aliança. E para dar uma identidade para eles, para fazer uma aliança com eles, para dar uma dignidade de povo na terra, para dar para eles uma autoridade, para preservar a vida deles, para restabelecer eles como povo na terra. O povo de Deus, os hebreus, o povo de Israel. Então precisou dar para eles os 10 mandamentos. Mas não era o suficiente ter os 10 mandamentos. Tinha que ter algo a mais. Então, Moisés, faça assim, 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 e dentro constrói uma arca, assim, 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 e coloque dentro dessa arca tais elementos, e coloque no fundo, numa parte desse lugar, chamado tabernáculo. E ali estará a minha presença. Essa é minha aliança. Aquela nuvem, durante o dia, uma nuvem de um jeito, e durante a noite, uma nuvem de fogo que clareava, como se fosse um grande poste de iluminação. Estava ali a aliança de Deus, do céu à terra. Essa aliança é a proposta aceita e ratificada com sangue. O sangue estava presente no tabernáculo. Os animais eram mortos e oferecidos em holocausto. O holocausto é churrasco, é queimar. Outros eram levados para dentro, o sangue colocado nas pontas. A redenção nos leva à comunhão.
Essa redenção nos leva a uma comunhão com Deus. Ele mesmo é o Redentor, ele mesmo nos oferece a redenção, e essa redenção nos leva a ele de volta. Percebe como que eu e você, nós não somos nada? Nós não significamos nada? E se a gente não tiver vínculo com Deus, a gente se torna escravos, sem identidade, a não ser de escravo do pecado? Consegue compreender isso, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus? Essa comunhão e essa responsabilidade dessa proteção de uma lei que cuida, que protege, que dá vida, e cuida de detalhes de coisas habituais do ser humano, desde o fluxo de sangue de uma mulher, quanto a um descuidado de um homem com as partes dele, se não for limpa, se não for lavada, se não for cuidada. A higiene pessoal era cuidada, tudo aí, dando para eles dignidade, respeito, essa responsabilidade. Fomos salvos para viver com Deus, para viver com Deus e para Deus, para a glória de Deus. E finalizando esse panorama que nós estamos fazendo, a presença de Deus entre o povo. Então, precisava da presença dele para esse povo saber que ele estava ali com eles. Olha que povo ingrato, olha que povo cheio de mimimi, olha que povo que vivia lá no Egito sob o governo do faraó. O faraó nem andava entre eles, o faraó nem aparecia, mandava exército bater neles, surrar eles, prender eles, às vezes até matá-los, matar as crianças deles, os filhos homens deles. O faraó não saía lá do trono para ir lá visitar eles, para saber como é que eles estavam, se eles estavam precisando de alguma coisa. Mas quando eles saem do governo, desse homem, desse governo, eles saem e agora eu quero que o Senhor me apareça. Agora eu quero a proteção, mas eu quero que ele venha aqui. Eu quero ouvir a voz dele, eu quero ver ele também. Por que só você, Moisés? Olha que povo ingrato, despreparado, um povo ainda cheio de tradições carregadas dentro de si, uma tradição de escravidão, uma tradição de apegos a coisas pequenas, restos. O segundo, o trigo terceiro, a farinha pior, a comida pior, as melhores eram para o faraó. O faraó não saía do trono para ir lá. Eu reforço isso. Mas eles queriam que Deus saísse do trono para ir lá. Olha que loucura, que povo maluco é esse, pelo amor de Deus? Quando você está preso a um sistema, não, eles são poderosos. Que isso? Eu sou submisso a eles. Quando você vai para Deus, você despreza o próprio Cristo. Nós desprezamos o que Jesus de Nazaré fez por nós. Penduramos ele numa cruz de volta e colocamos ele na parede, ou escrevemos o nome dele na parede e pronto. E aí Deus tem que descer do trono e me servir. É ele que tem que fazer as coisas para mim, é ele que tem que aparecer para mim, é ele que tem que me responder. Eu estou com dúvida de alguma coisa, é ele que tem que tirar minha dúvida. Senão eu não caminho, senão eu não vou, senão eu não caso, senão eu não troco de trabalho. Eu nem trabalhar, eu vou trabalhar porque o Senhor não desceu do trono para falar comigo hoje. Olha que loucura esse povo. Vocês sabem que é assim. Vocês sabem que é assim. E a presença dele, então, aparece entre o povo. Êxodo 25, Êxodo 25 ao 40. Esse Deus instrui Moisés. Arão é o porta-voz. Faz a construção do tabernáculo. O povo peca com o bezerro de ouro. Faz outro Deus para eles. Pendura de novo um Deus que eles querem. Faz um Deus que eles querem. Um Deus que cabe para eles. Um Deus que eles entendem que, aqui esse aqui não vai me atrapalhar. Percebe a falta de submissão a Deus de verdade?
mas Deus renova a sua aliança. Mesmo a gente trocando no nosso coração, idolatrando outras coisas, outros deuses, outras formas de preencher o nosso coração, enchemos o nosso coração com outros tipos de riqueza, com os bezerros de ouro da vida, mas Deus perdoa, limpa o nosso coração, purifica o nosso coração e refaz a aliança. Ele reforça a aliança. Mas o que é importante, Deus não desistiu do seu povo, preservando a vida, garantindo e não negando a sua própria palavra. Deus não nega a sua própria palavra. Ele é fiel, ele não tem variação, ele é fiel. A sua fidelidade dura para sempre. E nessa fidelidade que Deus mantém, não tem sombra de variação, essa firmeza única, nos conecta de novo a Ele, nos faz olhar para Ele de novo, nos constrangendo, reconhecendo, assim como Moisés precisou de 40 anos para ter uma identidade de humildade, de submissão, de respeito, e o Senhor se revela para ele dizendo, eu sou, volte lá e busque os seus irmãos, volte lá e traga a sua família, tire a sua família do deserto, do Egito, do pecado, daquele sistema que contamina, que acaba com a pessoa, que tira, que desliga de mim, traz eles para fora que eu vou começar uma nova caminhada. Eles não vão estar desprotegidos, eu vou proteger eles. Eu vou cuidar deles, eu vou fazer aliança com eles. Eu vou dar lei, eu vou dar uma identidade. Eu vou mostrar para outros povos que eles são meus povos, que eles são meu povo escolhido na terra. E tudo isso para glória de Deus. E a glória de Deus se enche no tabernáculo. Essa é a grande, como que eu posso dizer, a coisa linda, maravilhosa. A glória de Deus se preenche dentro daquele tabernáculo feito de pano, algumas madeiras. A presença de Deus se faz presente com aquela multidão, sabendo que ali está a presença de Deus, renovando a sua aliança, confirmando, eu estou com vocês, mesmo vocês me trocando por bezerros de ouro. Por qualquer coisa. Eu sou um Deus que perdoa. E esse povo se arrasta mais alguns séculos, oferecendo sacrifícios, mas não mudando o comportamento. Carregando em si ainda um pouquinho de escravidão. Um DNAzinho da escravidão, um DNAzinho dentro de si mesmo do pecado adâmico de Adão e Eva. A desobediência. E Deus, com paciência, vai cuidando, conduzindo e mostrando para todos os outros povos que está com aquele povo. Deus deseja habitar conosco. Deus que habita conosco. Emanuel. A graça supera o pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tinha pecado, a graça foi maior e transbordou em cima. Nesse mundo, o pecado estava contaminado naquele tempo de Jesus. Cristo desce e em Jesus transborda a graça de Deus. Jesus é o tabernáculo verdadeiro. João diz para nós isso lá no capítulo 1, versículo 14. Ele é o tabernáculo verdadeiro de Deus. Deus está com ele e ele está com Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Assim ele disse para um jovem chamado Filipe. Estou tanto tempo com vocês. Filipe, você não viu isso ainda? Estou tanto tempo com vocês. Deus se fazendo presente. A glória de Deus se fazendo presente em Cristo Jesus. Para nossa reflexão, e não para as perguntas da semana, é só uma reflexão aqui agora. Deus nos redime com propósito. Ele permite que a gente passe por situações, mas ele tem propósito. Às vezes a gente não sabe do propósito, mas ele tem propósito com cada um de nós. Ele tem propósito comigo, com você.
Não é à toa que você está aqui ouvindo e vendo, entendendo, lendo, pesquisando, escrevendo, respondendo. Ele não apenas tira do Egito, ele guia, ele alimenta, ele dá direção, e ele habita no povo, ele está dentro de cada um de nós. Cristo é visto em todo o êxodo. Vocês já pararam para perceber? Cristo, a presença de Cristo no livro de Êxodo, conforme vocês forem lendo agora, porque o tema central desse nosso curso, quando você receber o seu certificado, lá em dezembro, vai estar escrito assim, Encontrando Cristo nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento. E a propósito é o tema também do nosso segundo congresso bíblico, que vai ser dia 15 de junho, aqui em Londrina, no Paraná. Encontrando Cristo nas Escrituras. Tá, mas encontrando Cristo em Êxodo, no livro de Êxodo. Moisés é o mediador entre o povo e Deus, Jesus, Cristo. O Cordeiro da Páscoa, Cristo. A coluna de fogo, Cristo. A água da rocha, Cristo. O tabernáculo, Cristo. Quer mais? Tem mais. Tem mais. O maná, Cristo. Como que José entendeu isso? Olha o fio que ligou Gênesis da saída para Gênesis do princípio para a saída. Tem um pontinho que liga. José. E como que José entendeu? Ele entendeu que, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, foi Deus que me enviou adiante de vós para preservar vidas, disse José, o Zezinho, que foi para o Egito, que se transformou em governador. Prefigurando Cristo. Cristo é aquele que sofreu, teve dor, passou dor, mas levantou triunfante. Levantou triunfante. E ele governa sobre nós. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E ele foi enviado diante de nós para preservar a vida, para tirar daquela opressão do Império Romano e daquela prisão dos religiosos da época. O próprio povo se tornou o opressor do próprio povo. Os religiosos se tornaram opressores. E Deus endureceu o coração daqueles religiosos. Quem dera se eles tivessem entendido, eles olhavam para Cristo, viam os sinais, olhavam para Jesus, viam os sinais, mas Deus endureceu o coração deles. E o povo foi se achegando a Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo, foram sendo batizados. As águas e o Espírito Santo batizando eles. A igreja caminhando, a igreja primitiva. E eu quero aproveitar esse momentinho que nós temos juntos para dizer para vocês a questão da igreja primitiva. Quando você vai na igreja, na sua igreja, ou quando você ia, o que você vai fazer lá? O que você vai buscar lá? O que a igreja primitiva fazia? O que uma igreja precisa ser e fazer? Não estou falando denominação, estou falando igreja, povo. Para ela inspirar e expirar o dom da vida, ela precisa do estudo, ela precisa da adoração a Deus, da celebração, do serviço, servir o próximo, da oração, da comunhão, da confissão das suas fraquezas, do seu pecado, e também da submissão. Esse temor a Deus, essa reverência a Deus, essa gratidão eterna por ter enviado o seu Filho Jesus
Cristo na terra? O que nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42? Quais dessas 8 características estão presentes na igreja primitiva? O ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? O que aprenderam de Cristo. O que Cristo ensinou? Amar uns aos outros. Eles ensinavam, ensino, a comunhão, o partir do pão, o servir o outro. Eu tenho um pão para mim, eu vou ficar com um pedaço que é o suficiente, vou dar um para o outro, um pedaço para o outro. O partir do pão, o serviço, o servir o outro. Esse sentimento de meu irmão, de amor fraternal. E perseveravam na oração. 4 pontos, 4 características que deixavam eles com uma identidade de uma igreja saudável. Quando a gente olha para tudo isso que nós estamos falando, vamos falar sobre isso mais tarde. Os primeiros espias, eles vão, apenas 2 voltam com outra notícia, uma notícia boa. Josué e Caleb. Os demais chegam uma notícia mais ou menos assim: aquela terra lá tem muitos gigantes. Nós somos como gafanhotos pertinho deles. Eles vão destruir nós, eles vão nos engolir vivo. Esquecendo das promessas de Deus, esquecendo da aliança de Deus, esquecendo que eles eram rebeldes, que Deus fez uma outra aliança, renovando a sua aliança, que Deus estava presente, a glória dele estava presente, que Deus perdoava todo ano eles, pelos pecados deles. Eles só olharam assim: tem muito gigante, eles vão acabar com nós. Vamos ficar aqui mesmo, no deserto? Passam um tempo, 40 anos depois. É enviado a nova remessa de espias. Essa segunda remessa de espias, quando eles vão espiar a terra, eles chegam lá, e o que eles ouvem? Eles ouvem os reis dizendo que temiam, que eram apavorados de medo, porque vinha aí o povo de Israel, o Deus Yahvé, Jeová. Percebe como mudou? 40 anos depois, eles têm uma outra identidade. Eles têm uma identidade que os reis na terra tremiam, balançavam, batiam os joelhos um no outro, de medo deles. Os israelitas não sabiam o que era ser um povo de Deus quando eles saem do Egito. Nós não sabemos o que é servir a Deus. A gente acha que é seguir um sistema, que é seguir um ritual, que é usos e costume, que é uma frequência, que é um hábito. É muito mais do que isso, meu irmão e minha irmã. A religiosidade nos prende a uma submissão a um sistema. Mas a submissão que nós devemos ter e oferecer é essa submissão a Deus. Me permita aqui olhar para as Escrituras. Submissão. Se a gente olhar aqui, o que está acontecendo aqui no capítulo 14, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa passagem, quais são os conflitos que são gerados ali no capítulo 14, no versículo 15, quando eles passam, olha de novo a Páscoa, passam pelo Mar Vermelho, é uma passagem, é uma Páscoa. E o Senhor diz a Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está falando comigo? Por que você está reclamando? Diga aos filhos de Israel, olha só, a identidade que Deus estava dando para eles. Vocês são um povo, vocês são uma nação, vocês são um povo eleito. Nós, meus irmãos, nós somos uma geração eleita por Deus, por Cristo Jesus, purificados no seu sangue e no fogo do batismo pelo Espírito Santo, separados, purificados.
povo, nação eleita. Diga ao povo, os filhos de Israel, e marchem, continuem. Não é para voltar para o Egito, não é para voltar para aquela submissão. Continuem, não tenham medo das águas. Deus criou tudo, os céus e a terra, os luminares, a água. O Espírito dele sobrevoava sobre as águas, os abismos. Ele separou a terra seca, a parte seca da parte de água. Ele não tinha poder sobre essa água também? Ele disse, Moisés, por que você está reclamando? Diga ao povo, os filhos de Israel, marchem, vamos, levantem, vamos. Vamos. E você, Moisés, olha as atribuições. Enquanto o povo marcha, e você, Moisés, e você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios agora. Não é mais só do faraó. Esse Deus é poderoso. Como não ser submisso? Esse mais nível alto de comunhão com Deus. Isso é submissão. É confiar na sua palavra. É confiar nas suas promessas, que estão nas Escrituras Sagradas. Envolve que a gente se entregue a Ele, a esse amor. Se entregue e respeite as outras pessoas. Sempre olhando para o bem maior. Sempre. Ao invés de olharmos para nós egoicamente, olhe para o bem maior. O que está em você? Qual é a sua atribuição? Vamos olhar aqui e anotar, se vocês quiserem anotar, depois vocês podem revisitar quantas vezes vocês quiserem esse vídeo. Olha como Moisés era um homem comum. Foi Deus que foi dando para ele condições, preparando ele. Um homem falho, um homem que, por 5 vezes, ele dá desculpas para Deus. Ele dá desculpas, 5 desculpas para Deus, pro eu sou o Yahvé. A primeira desculpa, quando Deus fala com ele e tudo, ele diz assim para Deus, no Êxodo 3, eu estou olhando aqui, né? 3:11. Quem sou eu? Tipo assim, quem sou eu, Senhor? Eu sou o mais pequenininho da casa dos meus pais, dos meus pais. Não, Senhor, quem sou eu? Moisés lutava com a sua identidade, ele tinha crise de identidade. Lembra que eu falei no começo? Ele não se sentia qualificado. Pensou que Deus havia escolhido o líder errado, que tinha escolhido a pessoa errada. Às vezes você se sente assim também, né? Não, não é eu, não, ixi, eu estou em paz, estou tranquilo, deixa eu aqui comer as coisinhas, estou bem assim. Deus te escolheu, e Ele te preparou, te forjou, está te pulindo, está nos últimos acabamentos. E qual que é a resposta de Deus diante dessa? Quem sou eu, Senhor? Não importa quem você é. Olha o que Deus deixa para ele. Não importa quem você é. Importa quem está em você. Eu estou com você. Não, eu sou o mais pequenininho. Não importa o seu tamanho. Não é que eu não sei direito. Não importa o seu conhecimento. Importa quem está com você. Quem está com você? Deus. É isso que Deus respondeu para ele. Quando vocês lerem lá no versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. A segunda desculpa. Quem é você? Moisés sentiu falta de intimidade. Não conhecia Deus suficientemente para descrevê-lo ao povo. Como é que eu vou dizer quem o Senhor é? Eu não sei quem é o Senhor. Nós não temos intimidade. E a sarça está pegando fogo. Não sei quem o Senhor é. Faltava convicções sobre o seu relacionamento com Deus. Adão teve relacionamento e também pecou, e também falhou, e também desobedeceu.
Imagina Moisés. Qual que é a resposta de Deus? Eu sou o que sou, e sou sempre presente. E sou tudo o que você precisa. Eu sou o que sou, e sou o seu presente, e sou o que você precisa. Terceira desculpa. Se eles não ouvirem, e se eu chegar lá na minha família, na minha casa, for falar de Deus, esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que é a graça verdadeira de Deus, Jesus de Nazaré, e se eles não me ouvirem? Sabe o que Deus respondeu para Moisés? Quando eu terminar o que eu estou fazendo, com você, inclusive, comigo, inclusive, com os seus familiares, inclusive, com a sua instituição, com os poderosos, os governantes, quando eu terminar de fazer o que eu estou fazendo, eles vão te ouvir. Olha que resposta maravilhosa. E se eles não me ouvirem? Quando eu terminar, eles vão te ouvir. Quarta desculpa. Eu nunca fui um bom comunicador, um bom orador. Eu não sei falar. Moisés se lamentou com essas fragilidades da fala. Eu tenho os lábios pesados, eu falo devagar, não sei nem falar. Quem lhe daria ouvidos se eu não falo bem? O que Deus respondeu? Lá no capítulo 4, versículo 11 e 12. Vocês vão ver lá. Eu vou falar de uma forma bem interessante aqui, bem engraçada. Adivinha quem fez a sua boca? Adivinha quem fez você? Jó, aonde você estava quando eu estava fazendo tudo? Como é que nós vamos questionar Deus? Senhor, mas a mim o Senhor me escolheu? Eu não tenho lábios para isso. Eu não sei falar. Eu vou chegar no meio dos meus parentes, eu não sei falar de Jesus Cristo. Eu não sei falar de Jesus. Quando eu terminar o que eu estou fazendo, você vai lá e eles vão te ouvir sim. Não, mas eu não sei falar direito, a minha comunicação é ruim. O meu dente me atrapalha. A minha língua ela é meio enrolada. Eu sou meio gago. Eu não sei como terminar uma frase inteira. E Deus falou para ele o quê? Eu fiz a tua boca. Quem fez a tua boca? Quem fez a tua língua? E a quinta e última desculpa, sei que pode encontrar outro. Olha que terrível isso. Deus te prepara, Deus te qualifica, Deus forja você através do seu sofrimento, te dá uma identidade, você é conhecido e reconhecido por essa identidade. Você tem um Deus, você tem uma aliança, você tem Cristo Jesus, ele está dentro de você, está se formando dentro de você, ele te alimenta, ele é o seu pão da vida, ele é a água da vida, e você diz assim, o senhor podia escolher outro, né? Estou tão bem aqui em casa, estou bem aqui com a minha empresa, com meus negócios, estou tão bem com as minhas coisinhas. E Deus disse para ele lá no capítulo 4, 14. Estou com a Bíblia aqui, ó. Ok, vou deixar que Arão, seu irmão, vá com você. Mas mesmo assim, estou chamando você para ir. Tá bom, você perdeu uma parte do que eu te dei. Você não vai desfrutar completamente. Eu vou mandar Arão com você. Tá bom, Arão vai com você. Tudo bem. Só que eu escolhi você. É você que vai fazer. Não tem para onde escapar. Saulo no caminho de Damasco, duro é para você recalcitar agora contra os aguilhões. Não tem volta para frente. O que o Senhor disse para Moisés? Moisés, o que você está reclamando? O que você está choramingando? O que você está falando? Fala para os filhos de Israel, marche.
A coluna de fogo, a coluna que saiu daqui veio para cá. Ficou entre os egípcios e ficou entre o povo. Para eles ficou claro o dia, a noite, ficou clarinho. Para os egípcios ficou tudo escuro. Moisés levanta o braço, levanta o bordão, levanta a mão e as águas abrem através de um vento que o Senhor mandou. Um vento, é um sopro, é o ruá de Deus, o sopro de Deus abrindo as águas e eles passando no chão seco, sem molhar, sem água. Marchem, vamos marchar. Vamos rumo a Canaã celestial, a Jerusalém, a pátria dos remidos. Ele não é o remidor? Ele não é o redentor? Ele não é o libertador? Ele não te escolheu para uma grande missão, um propósito com você? Que essa palavra, que essa mensagem, que essa aula de hoje, que esse estudo de hoje fique impregnado no seu coração, que fique provocando você durante a semana inteira. E que as perguntas que eu vou colocar agora aqui para você ficar refletindo durante a semana, faça você repensar em tudo isso. Quero encerrar aqui dizendo para você o que Deus disse para Abraão. Tá bom, eu vou deixar Arão, seu irmão, ir com você, mas eu escolhi você. É você. Tá bem, meu irmão?